Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa é ter você aí do outro lado dessa telinha. Obrigada mesmo pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre a relação entre os pets e a nossa saúde. Será que tem a ver? Já já nós vamos descobrir. Também vamos ainda falar sobre como a música ela pode influenciar no desenvolvimento infantil. E ainda também vai ter muitas dicas de looks aqui para você no estúdio hoje. Muita coisa boa, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Aproveitando para lembrar das nossas redes sociais, não esquece, estamos em todas essas plataformas, aqui é facinho para você nos achar, TV Mar Canal 25 e tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Estamos aí aguardando a sua mensagem, tá? Vamos lá, vamos começar o programa hoje que tá tão legal, gente. Olha só, quem convive com animais bem sabe que eles proporcionam alegria e bem-estar. Às vezes, né, ali só às vezes, alguns estresses, mas depois passa. E aí surge uma relação muito legal entre os pets e a nossa saúde. Quem conversa sobre isso agora com a gente aqui no estúdio é a psicóloga Nielke Nóbrega, maravilhosa. Oi, Mara, obrigada. Bom dia. Sua presença. Bom dia, eu que agradeço. Que ótimo. E eu fiquei super feliz da gente poder compartilhar esse tema, né? Até porque a gente vem observando que o número de pets dentro da nossa sociedade vem aumentando. E eles hoje são tidos como membros da família mesmo, né? Normalmente a gente escuta ele falar, o meu filho, e aí o filho é um cachorro, um gatinho. Mãe e pai de pet, né? É um amor. E aí, assim, o quanto esses bichinhos, a convivência com eles não nos auxiliam, né? Tem alguns estudos que falam sobre a importância dos pets no tratamento da depressão, já se tem evidências disso, né? Um estudo na Grã-Bretanha, se eu não estou enganada, foi realizado e outro na Inglaterra também. Tá? Então, eles acabaram evidenciando que o contato, né? Porque nós temos alguns neurotransmissores que são denominados de neurotransmissores da felicidade, que é a dopamina, a ocitocina, a endorfina, né? A própria serotonina. E aí, a convivência com animais, esses neurotransmissores são ativados. Tá, então quando você abraça o seu cãozinho ou o seu gato, enfim, o teu animal de estimação, você libera a ocitocina. Uma outra coisa que é legal é que tem algumas pessoas que têm problemas em relação à alimentação, tem problemas em relação à imunidade, e aí a convivência com os bichinhos acaba ajudando, né? Muito legal também da gente observar aquelas pessoas que têm dificuldade de interação social. Então, o animal auxilia no fator de que eles saem para ir caminhar com o seu tutor e aí acaba encontrando outros pets. Então, automaticamente, os pets se comunicam e os tutores são obrigados, de uma certa forma, a ter essa interação. Então, até para pessoas que têm um pouco de dificuldade social, né, um quadro de talvez uma timidez mais excessiva, os pets também nos auxiliam. O fato de ir caminhar com o seu animal faz com que você faça uma atividade física. Então, isso, além de liberar um outro neurotransmissor, também favorece na questão alimentar, de caminhada, enfim, né? Você falou sobre os estudos científicos. É muito legal ver que isso não é algo que é uma percepção que se criou a partir desse convívio. Não, tem já base, né, científica para isso. E é interessante que a gente pare um pouquinho para prestar atenção sobre isso, né? É tanto que os hospitais hoje, a gente pensa no hospital, um local que o animal nunca iria entrar, né? E hoje já estão abrindo as portas, porque o contato com esses animais favorecem ao seu dono que está hospitalizado de alguma forma. Tá. O que é eu acho que é zooterapia, é assim que fala? Zooterapia. Zooterapia. O que é a zooterapia? A zooterapia é a prática da psicoterapia utilizando animais. Sim. Nós observamos muito isso com animais, cavalos, para crianças autistas, tá?
Então, eles acabam sendo bastante utilizados. Hoje, cachorros também. Antes nós já tínhamos os cães guias, né? Só que hoje eles estão sendo utilizados além de ser um cão guia, né? Um cão que além de favorecer isso, a uma pessoa que tem uma deficiência visual, ele também possa favorecer em outras áreas. Inclusive, tem animais que estão sendo incluídos, integrados em equipes de saúde, né? Para trabalhar com determinadas pessoas. E são treinados para que isso possa acontecer. É bem eu achei interessante. muito, muito interessante. A partir de qual idade é ideal ter um pet? Olha, primeiro a gente precisa entender se essa criança quer, mas é um quer com responsabilidade. Porque querer, toda criança quer um cachorro, quer um gatinho que eles acham lindo, né? Só que eles têm responsabilidade para isso, então o pai e a mãe vai precisar entender que é mais um membro que ele vai precisar cuidar, tá? Então eu sempre coloco da importância do cuidar desse animal. Ele é um ser vivo, ele vai precisar de água, de comida, de caminhar, de vacina, né? Então ele precisa de toda uma assistência que de repente uma criança tão pequenininha não pode dar. É legal os pais conversarem com os pequenos? Sim. Para dizer assim, ó, vamos dividir as tarefas. E aí? De repente você coloca o tapetezinho do cachorro fazer xixi, porque ele vai ensinar para o cachorro. Então assim, a criança vai criando autonomia, uma responsabilidade. Isso é muito legal. Porém, de novo, eu assumo, dependendo da idade dessa criança, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Porque uma criança muito pequenininha, ela não vai conseguir fazer. Porém, a gente também sabe, tem muita aquela temática que ouvimos as pessoas discutindo, que meu filho é alérgico aos animaizinhos e tal. Sim. A gente sabe sim que cachorro, gato solta bastante pelo. Porém, já se tem também evidência de que quando isso vai sendo inserido aos poucos na vida da criança, ela vai se habituando, a imunidade também melhora, né? Então também é interessante a gente pensar por esse lado. Certo. Por que a gente está aqui falando sobre pets e saúde, sobre essa relação, que já tem até comprovação científica? Eu preciso ter um pet na minha casa? Se você gostar, sim. Né? É importante que a gente goste de animais. Sim. Não porque está na moda, né? Isso. Às vezes a gente observa muito isso, a quantidade de pet shops que nós temos hoje na cidade, tá? Então, é modinha. Não, você gosta. Então, assim, é uma sensação de bem-estar, ele favorece. E aí não tem como a gente... É igual você ter contato com uma criança, você ri de uma bobeira. E aí um bichinho em casa, quando ele chega, ele adota uma pessoa normalmente, né? Para ser o dono dele. E aí ele segue, eu brinco dizendo que às vezes eles são sombra, né? Ele segue para onde ele vai pro quarto, ele vai atrás e tal. E aí, assim, ele te recebe de uma forma. Os cachorrinhos sentem, os gatos também, quando você não tá legal. E eles ficam mais próximos a você, ele encosta, ele quer um carinho. Então, assim, isso é muito bom, né? Principalmente pessoas que vivem sozinhas. Às vezes eu digo, olha, ter um animalzinho de estimação ajuda. Você vai poder ter com quem compartilhar, com quem conversar, né? Mas é legal saber que das responsabilidades, entender que não é só ter um animal, você vai também ter responsabilidades. Niel, querendo ou não, isso é uma coisa bem básica, bem elementar. As pessoas, elas também criam um apego aos animais. Sim. E muitas vezes os animais, eles se vão. Sim. Como lidar com a perda? E aí eu coloco, principalmente para as crianças, eles têm um certo receio, né? Os pais, e agora, como é que eu vou fazer? E eu sempre digo que falar a verdade é a melhor forma. Do mesmo jeito que a gente fala que o vovô, o papai, enfim, um membro da família foi morar em um outro lugar, mas eu digo que esse outro lugar não é uma outra cidade. E aí eu explico para ele que, ele foi morar lá no céu. Você pode usar da tua crença religiosa, a forma como você quiser para explicar isso para ele, mas que aquele cachorrinho fez parte da história dele. Então, às vezes é interessante, às vezes eu até peço para as crianças e tal, para os pais, tragam fotos. Deixa uma foto dele no teu quarto, é teu para sempre, no celular, onde você quiser que você vai lembrar dele. Tem crianças que dizem, não quero mais um de jeito nenhum, e dá uma dó no coração, né? Só que, na verdade, essas crianças criaram uma relação de apego, então é normal que isso fique. E aí eu sempre converso com eles que nós temos duas emoções, uma que é a tristeza e outra que é o amor. E aí eles se casaram e eles tiveram um filho chamado Saudade. Então, quando a gente perde um pet, quando a gente perde qualquer ente querido, vai ficar essa outra emoçãozinha que é a saudade, né? E aí a gente consegue transformar esse sentimento mais doloroso e tal para a criança de uma forma mais saudável. Ela é
muito maravilhosa, né, gente? Pra gente fechar, vamos reforçar, então, quais são os benefícios, quais são as vantagens de se ter um pet em casa? Ajuda na interação social, então você vai conseguir se comunicar melhor, porque você vai sair na rua, Sim. né? Então, se você está um pouquinho mais tímido, ter um animalzinho de estimação ajuda. Se você está precisando entrar em forma, um animal de estimação também te ajuda, porque você vai precisar rigorosamente ter uma atividade. Passear com ele, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai deixar o animal preso dentro de casa o dia todo. Isso. A questão da imunidade também, porque o seu organismo vai se adaptando. E a liberação dos neurotransmissores, né? Então, assim, o carinho, o abraço, o olharzinho para ele, o balançar de rabinho que eles nos dão ao chegarmos em casa, isso não tem preço. Não tem né? preço mesmo. Então, olha só, se você gosta, se você está disposto a ter responsabilidades, a levar o pet para passear, a cuidar dele quando ele ficar doente, a dar carinho, dar atenção, vai lá, investe, porque tem muitos benefícios. E é o que você Obrigada. Você contatos redes sociais, né? O pessoal de casa que gostou do nosso bate-papo. Quem quiser Então, saber vocês mais. podem me seguir na Piscina em Alquinóbrega, no Instagram. E aí nós iremos trocar muitas ideias, não só sobre pets, mas todos os temas que vocês quiserem trocar, nós podemos conversar. Muito bem, obrigada. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. No próximo bloco, a gente vai voltar e vai falar sobre como que a música ela pode auxiliar no desenvolvimento infantil. Eu volto já já.